Agora são 10h30 e o Manhã Diversa já está de volta para você. O novo remédio aprovado pela Anvisa promete ser um aliado na perda de peso. Uma notícia que chama a atenção e gera dúvidas, considerando que no Brasil, quase 6 em cada 10 pessoas estão com sobrepeso. Esse preocupante número vem da pesquisa Vigitel, realizada regularmente pelo Ministério da Saúde. Ainda de acordo com os dados, 22% da população já está sofrendo com algum nível de obesidade. Mostram que 64,39% das pessoas de meia idade estão com sobrepeso. A maioria representada por homens, com 67,21% deles estando nessa condição. Já as mulheres chegam ao recorde entre 55 e 64 anos. 65% delas estão com peso elevado. Entre os anos de 2003 e 2019, a proporção de obesos acima de 20 anos mais que dobrou, passando de 12,2% para 26,8%. Apesar do aumento, o número de pessoas que consomem frutas e hortaliças subiu 15,5% entre 2008 e 2018. Aqui no estúdio a gente recebe a endocrinologista e metabologista doutora Natália Thiago para tirar nossas dúvidas sobre semaglutida e o novo remédio Wegovy. Bom dia, doutora. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mari. Bom dia. Vamos começar entendendo melhor o que é essa injeção que tem como princípio ativo, como eu falei, a semaglutida. Pronto. Essa injeção, ela está imitando, né? Ela está simulando, por isso que ela chama análogo de um hormônio que a gente já produz, que é o GLP-1. O que ele faz? Ele manda uma mensagem para o nosso hipotálamo, né, no nosso cérebro, de saciedade. Quando a gente ingere o alimento, à medida que a gente vai se alimentando, ele vai retardando o esvaziamento gástrico e vai mandando essa mensagem de que o estômago já está ficando cheio. E aí, como você disse, né, essa ação é uma ação hormonal, né? É possível a gente dizer, então, que essa ação hormonal, ela simula o efeito da cirurgia bariátrica? Na cirurgia bariátrica, um dos princípios é hormonal. Então, a gente tem, né, o princípio de mecânico, né, de redução física do espaço do estômago, tem o de restrição, tem o efeito desabsortivo, que a gente não absorve todos os nutrientes e toda a caloria do alimento que a gente come, e tem o efeito hormonal. Então, sim, na cirurgia bariátrica a gente estimula a produção desse GLP-1 e e reduz também outros hormônios, né, que são os hormônios que estimulam a fome, que é a grelina. Então, a gente faz sim uma modulação também hormonal. Natália, emagrecimento, dieta, acaba sendo um assunto assim sempre muito popular, né? Algo que está sempre sendo dito. Mas quais pessoas realmente devem recorrer nesse caso da injeção? Ela pode ser para todo mundo? Não. Então, quem justamente tem mais alteração hormonal, que já tem essa alteração hormonal, são os pacientes com IMC acima de 30, são os pacientes obesos. Esses já, inclusive, têm alteração no próprio processo de fome e saciedade. E, além deles, também está indicado no paciente com sobrepeso, né, o IMC acima de 27, com doenças, então com outras comorbidades, como diabetes, pressão alta, enfim. E esse remédio já pode ser usado como primeira alternativa para a perda de peso ou não? Não. A gente sempre deve estimular, primeiro, a dieta, o exercício, até porque isso é o que a gente vai ficar para sempre. Né? O medicamento ela é uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta, como a bariátrica é uma ferramenta, como qualquer outra ferramenta que a gente use para emagrecer. Se a gente retirar, a gente vai continuar tendo as mesmas dificuldades. Então, o medicamento, quando não indicado para o resto da vida, quando é indicado para fazer uma mudança comportamental para o paciente que tem condição, né, de diminuir esse peso e continuar, ele vai continuar justamente com aquilo que ele aprendeu, que é dieta, exercício, mudanças comportamentais. E a Mari perguntou sobre mudanças comportamentais antes de tomar qualquer iniciativa como essa da injeção. E depois que ela já está sendo adotada, tudo isso precisa ser mantido para que ela continue, né, conseguindo agir, né, de forma efetiva? Sim, o medicamento ele tem um efeito máximo. Muita gente fala que a medicação parou de fazer efeito. Não é que a medicação pare de fazer efeito, ela atinge seu efeito máximo e aí sim a gente vai ter os recursos do próprio paciente. Então, o efeito máximo da medicação, a gente tem isso, né, nos estudos atingidos em 1 ano, e para a gente associar a esse efeito, a gente precisa sim que o paciente aprenda
a se comportar, a ter uma outra relação com a comida, a melhorar seu metabolismo com o exercício físico e aí ela continuar, ela não deixar de fazer efeito. É por isso que a gente usa a palavra aliado da perda de peso e não solução, né? Porque realmente é um aliado que deve ser usado junto com outras coisas, né? Outras mudanças de estilo de vida para justamente conseguir ter o resultado esperado. Mas agora vamos falar um pouco das contraindicações, né? Existem grupos que não podem usar esse remédio de jeito nenhum por conta de riscos. Para quem que não é indicado esse medicamento? Isso, a gente tem que tomar muito cuidado no paciente que tenha um refluxo grave, porque justamente ela retarda o esvaziamento do estômago. Então, se a paciente tem uma tendência de refluxo mais importante, principalmente com hérnia de hiato, isso tem que ser muito bem colocado. É contraindicado o paciente que já teve pancreatite e tem algumas doenças específicas mais raras na endocrinologia também, né? Uma neoplasia endócrina múltipla que a gente também tem que saber que não pode usar. E esses exames, eles são feitos anteriormente para detectar esses possíveis riscos, para ver se a pessoa sofre de alguma coisa antes mesmo dela recorrer à injeção? Olha, geralmente, clinicamente, o paciente já passa isso para a gente. Não é habitual a gente pedir ali uma endoscopia, um exame de imagem para isso, não. Já é o histórico mesmo do paciente. É importante, né? Isso vale para tudo, né? A gente está sempre atento, né, às nossas particularidades, né? Eu acho que vale para esse caso, mas vale para qualquer coisa. A gente está sempre atento às nossas particularidades e passar isso tudo para o médico, qualquer médico que a gente for, né? Explicar qualquer sintoma que você tenha no seu dia a dia, qualquer possível reação a outros remédios, né? Às vezes a gente acha, é normal, isso que acontece comigo, todo mundo tem. E quando você vai se dar conta, não é todo mundo que tem refluxo, não é todo mundo que sofre com alguns problemas que as pessoas acabam achando que são normais, né? Por isso que a gente sempre pede para o paciente trazer para a gente toda a história clínica dele, né? Então, às vezes, o paciente acha, né? Não, todo mundo, né, é normal, toma ali alguma medicação, né? Então, tem que contar para a gente, com certeza. E no Brasil, né, já existem remédios à base da semaglutida e agora foi aprovado o uso do Wegovy, né, que instalou aí o assunto de hoje. Quais que são as particularidades desse remédio especificamente do Wegovy? Isso. O Wegovy, então, ele vem numa dose maior, né, em que a gente está habituado a prescrever. Hoje é aprovado, a gente já usa para diabetes, a semaglutida de 1 miligrama, que é o Ozempic, que a gente já sabe como que maneja semanalmente, né? A gente já sabe que tem uma resposta excelente para perda de peso, né? Os pacientes já têm se beneficiado com ela. Existe a semaglutida oral de uso diário, numa dose até de 14 miligramas, mas o Wegovy, que é a medicação injetável semanal, na dose de 2,4, ele vem com uma perda de peso muito superior, ela chega a ser mais do que o dobro do Ozempic de 1 miligrama. E a gente já sabe, Natália, que essa medicação ela é comercializada nos Estados Unidos, no Japão e nesses lugares em que isso já acontece, os resultados eles são satisfatórios? São satisfatórios. Então, a pesquisa que fez essa medicação surgir nessa dose, ela mostrou uma perda de peso de 17% em cerca de 1 ano. Hoje, no Brasil, as medicações que a gente tem aprovadas pela Anvisa para obesidade, a melhor delas é cerca de 8 a 10% de perda de peso em 1 ano também. Então, cerca de 1/3 dos pacientes passaram de 20% de perda de peso e isso para a gente é um marco. Acabei de falar da semaglutida, mas assim, para não ter dúvida, vamos falar melhor sobre ela. O que é a semaglutida? Semaglutida, então, é uma medicação que é um hormônio injetável, ou melhor, essa medicação nova, né? O Wegovy agora será injetável para estimular a produção do GLP-1, que é um hormônio que a gente já produz no nosso organismo, que faz a saciedade do paciente, manda para o cérebro, para o hipotálamo do paciente a mensagem de saciedade e ele diminui a ingesta alimentar. Ou seja, para não ficar dúvida, não é um remédio que você injeta e ele vai atuar na gordura do corpo, ele faz com que a pessoa coma menos. Exatamente. É bom quando surge esses remédios assim, o pessoal fala, vai ser um negócio milagroso, eu vou tomar um remédio, vai agir na gordura do meu corpo aqui, vai sumir, eu vou emagrecer, mas não é bem isso, e até um ponto para a gente ter atenção, justamente para aquilo que a gente falou no bloco anterior, de que ele é um aliado junto de outros fatores que têm que ser levados em conta, que são muito importantes. E que exigem disciplina, né? Exato. Exatamente. É o que a gente fala, o remédio ele só tira a fome. Só por quê? Porque a gente tem diversas outras formas de necessitar comida, né? Então, a gente come por outros motivos. E aí,
questão importante, né, a gente falar justamente relacionada a isso que eu mencionei, é do uso sem a indicação médica, né? Porque apesar de ser, como a gente viu até na matéria que a gente viu alguns blocos atrás, um remédio bastante caro, ou seja, torna ele pouco acessível, existem pessoas que vão querer fazer o uso dele sem a prescrição médica ou sem realmente se enquadrar no perfil de paciente que deve fazer o uso desse remédio. E aí a gente tem que acender esse alerta justamente porque não é assim que funciona, né? O que acontece, o paciente que ele usa a medicação sem acompanhamento médico, ele vai perder peso, ele vai ter, né, a resposta, porque, como eu disse, ela é uma ferramenta, né? Quase não tem como não funcionar, né? Claro que tem as exceções que não fazem efeito. Mas é como se eu estivesse dando ali uma boia para o paciente atravessar o rio. Enquanto ele estiver usando a boia, ele vai atravessar o rio, mas eu não posso tirar a boia sem ensinar ele a nadar. Senão ele não vai conseguir completar o percurso. Então, enquanto eu estiver usando o remédio, o paciente ele tem que estar aprendendo quais são as medidas que ele vai levar para a vida dele. Então, ele vai estar emagrecendo porque ele está comendo menos. Mas e se a gente tira o remédio? E o que eu faço com essa ansiedade? E o que eu faço com essa vontade de comer? Será que isso realmente, essa fome, eu tenho outras formas de me organizar na minha vida, outras estratégias, de me organizar no meu dia a dia, nos meus horários, na minha rotina, que eu não teria essa fome o tempo todo, e com o remédio, né, é justamente isso que ele faz. Ele tira a vontade da gente comer, mas a gente precisa ensinar o paciente, né? E ele precisa estar preparado para exercer isso tudo de forma autônoma. Ele precisa aprender. Para ter essa independência, né? Não ficar sempre necessitando daquele... O acompanhamento, ele obviamente é indicado, mas assim, para a pessoa não só agir quando acompanhada de um médico, ela tem que agir ali já por conta própria, né? O grande erro que a gente vê muitas vezes, o paciente que vem usando a medicação, seja essa, seja outras que a gente conhece sem acompanhamento, é aquele caso do paciente que emagrece porque ele começa a comer só 2 refeições por dia, ele começa a fazer a inanição, né? Ele emagrece por não estar se alimentando. Além dos efeitos colaterais, ele vai ter mais dor de cabeça, ele vai ficar desidratado, né? Ele não aprende, porque a gente não consegue nunca mais que o paciente faça só essas 2 refeições por dia e fique bem. E até porque não pode ser só, vou fazer 2 refeições por dia e comer qualquer coisa, né? Isso é um cuidado que vai para qualquer pessoa que está buscando emagrecer ou até mesmo só mudar o estilo de vida e alimentação. Não é só você falar, eu vou parar de almoçar e aí tomar um café da manhã pobre em nutrientes e não levar isso tudo em conta. E isso tudo também pode acabar sendo até perigoso para o paciente, né? Exato. E tem tantas estratégias, né, que a gente pode ensinar o paciente a não ter fome, por exemplo, sem ter nenhum medicamento, né? Então, quando eu falo isso, eu penso que o paciente, às vezes, não tem um horário definido para se alimentar, mas ele sabe que chega sempre cansado do trabalho à noite e junta a fome, o cansaço, o merecimento, que quando a gente está cansado no final de um dia de trabalho, a gente merece mesmo alguma coisa, mas não necessariamente a comida, né? Que isso talvez não seja uma coisa boa para ele naquele momento. Então, a gente pode aprender a se alimentar antes de sair do trabalho, a levar um lanchinho, né? A fracionar essa refeição ali ao longo do dia para chegar nesse momento que a gente já tem o autoconhecimento, que é já um momento que eu estou mais predisposta a estar cansada, a não querer ir para a cozinha preparar um alimento mais trabalhoso, mais saudável. Então, posso deixar as coisas prontas quando eu chegar em casa, ou eu posso me alimentar melhor ao longo da tarde no meu trabalho para chegar em casa com menos fome, que é fome física mesmo, né? Não só a ansiedade. E, Natália, vamos falar agora das alterações hormonais, assim. Quais efeitos que a pessoa que usar a injeção, ela pode esperar? Ela vai, esse hormônio, né? Esse hormônio, a gente produz ele naturalmente quando a gente se alimenta. Só que a gente produz ele por 3 minutos depois da alimentação. Quando a gente usa a medicação, ele vai ser produzido por 24 horas. Então, o efeito do retardo gástrico, né? O efeito do alimento ficar mais parado no estômago, ele vai ser estendido. Além da saciedade, ela pode ter a sensação ali de enjoo, né? Essa plenitude, esse alimento parado. Por isso que no paciente que tem refluxo, às vezes ele sente mais esse refluxo. Então, ela pode ter esse enjoo,
que na maioria das vezes ele é bem administrado, né? Então, poucas pessoas precisam de tomar remédio, mas ainda assim, se for no primeiro, segundo dia, poucos episódios ali de enjoo e vai passando, é bem administrado. Beber bastante água vai ajudar, fracionar bem as alimentações, evitar gordura, principalmente no início do tratamento, vai ajudar a administrar melhor esse enjoo. E com o tempo vai melhorando. Uma coisa que faz piorar o enjoo, inclusive, é a suspensão do medicamento. Que quando você suspende e reinicia, você vai ter o enjoo todo de novo. Então, é tentar mesmo ir ministrando medicações e hidratando para lentificar o aumento da dose, né, retardar esse aumento de dose também, para ir passando essa fase inicial. E esperar que essa fase passe ainda utilizando, né? Porque a interrupção e o retorno não resolveriam em nada. Não resolveria. E aí precisa ser muito bem administrado com o auxílio de um profissional, né? E aí dá pra gente falar, então, que o medicamento, ele sinaliza antes da pessoa comer, que ela precisa comer menos, ou ele só vai sinalizar enquanto ela tá comendo, tipo assim, opa, não aguento mais, vou parar. Como que é essa questão? É antes, justamente por isso. Ela vai estar ali 24 horas circulante no organismo da pessoa, do indivíduo. Então, ele já tem até, né, os pacientes que referem uma ânsia de ver um alimento e um afastamento de não querer. Então, é legal a gente entender isso, né? Porque existem alimentos mesmo que a gente pode consumir no nosso dia a dia que aumentam a sensação de saciedade, mas que só causam essa sensação depois que a gente come, né? No caso do medicamento, antes mesmo da pessoa comer, ela vai ter essa sensação. Isso vai afetar até mesmo no que ela opta por comprar no supermercado, né? Ou porque ela opta a pôr no prato dela, porque vai ter toda essa questão do sensorial, de tipo assim, opa, não quero. Sim, né? Então, facilita a mudança de comportamento, com certeza. E o combate à obesidade, ele é realmente multifatorial, né? E é muito interessante a gente puxar para esse ponto para lembrar que não é nada milagroso, né? Então, sim, hoje existe essa injeção aprovada pela Anvisa, mas é necessário que todo o processo tenha o acompanhamento, né? De profissionais da sua área, endocrinologista, metabologista, nutricionista, educador físico. Isso realmente é fundamental, né, Natália? Com certeza. Como eu disse, a gente não come só por fome. Aquela ideia, né, que a gente tem em mente, que é só fechar a boca que a gente emagrece, a gente esquece que a gente come por ansiedade. Algumas pessoas têm compulsão alimentar, então é o tipo de paciente que às vezes, claro que o remédio ajuda, mas a gente vai ter outras dificuldades, né? Tem pessoas que têm alguns transtornos alimentares, tem pessoas que não têm uma organização de alimentação, que não têm as estratégias ainda de desorganização mesmo, né, da sua estrutura, de horários, né, de estilo de vida. E isso a gente tem que ensinar o paciente a ter essa organização. E com isso, né, a gente sabe que não é um processo fácil, é interessante que a pessoa tenha um apoio emocional, um apoio do seu comportamento, né? Então, nisso eu estou falando do psicólogo, do nutricionista para estar auxiliando, do educador físico, porque a inanição, a simples vou parar de comer, eu estou perdendo percentual de gordura, mas eu estou perdendo musculatura. E quando eu perco a minha massa de musculatura, eu diminuo meu metabolismo. Não é um emagrecimento saudável e desejado. Então, também é importante que eu faça o exercício físico para ter o emagrecimento mantido a longo prazo e mais saudável. E é importante a gente falar desse papel dessa equipe multidisciplinar, até porque a gente está falando aqui de um remédio que é muito caro, então ele não é acessível para a grande maioria da população, mas que esse acompanhamento multidisciplinar vai ser benéfico para todo mundo que esteja aí nessa jornada aí, tanto da perda de peso, quanto na mudança de hábitos, na busca por uma vida mais saudável, né? Com certeza. E quando que ele já vai estar disponível comercialmente? A gente ainda não tem a data certa, porque ainda está aguardando, o laboratório está aguardando a aprovação de preços da CMED. Então, a previsão é que seja para o segundo semestre desse ano ainda, e assim que tiver essa aprovação de preço, vai ser lançado. Isso daí, a gente entendeu melhor então sobre esse assunto com Natália Thiago, endocrinologista que esteve aqui com a gente no estúdio. Natália, muito obrigada pelos esclarecimentos, por ter tirado as nossas dúvidas sobre esse assunto, mostrar que remédio não faz milagre, isso é muito importante para a gente, né, já acabar com, desmistificar isso logo na partida, né, no ponto de partida. Então, muito obrigada. Que já é um avanço, né, Mari? Exato. Eu que agradeço aí vocês.